Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: a agricultura urbana já responde por 15% dos alimentos produzidos no mundo. E para participar dessa atividade não é preciso uma grande área. Até mesmo a cobertura da casa serve para plantar e ter uma renda extra. Sistema ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, desenvolvido pela Embrapa, é modelo para o mundo. Com o sombreamento oferecido pelas árvores, os pastos recuperam a produtividade do rebanho de corte e a de leite aumenta. E o produtor ainda ganha com o lucro da madeira. Vamos conhecer o sistema em pleno funcionamento na região Centro-Oeste. Conheça uma família que se reúne para manter viva a produção de melado à moda antiga, uma tradição herdada dos pais e avós. E vamos conhecer ainda uma pequena fábrica em Mato Grosso do Sul que faz chapéus com a cara do agro brasileiro. São modelos que competem com os estrangeiros e até já são exportados. O Agrocultura está começando. Pelo menos 15% da produção de alimentos do mundo vem da agricultura urbana. E não é preciso muita área para se tornar um agricultor da cidade e gerar renda. Basta a cobertura da casa, como mostra pra gente a reportagem de Bruno Faustino. Vermelhinho e suculento. Duvido você adivinhar onde fica essa plantação de tomate. Quem passa pela rua Constantino Furlani, no bairro do Quadro, em Vitória, nem imagina que no alto de uma casa foi construída uma estufa e que nela são produzidas dezenas, centenas ou melhor, milhares de tomates. E para tirar a prova é muito simples, é só olhar para o alto. Quem teve essa ideia? Meu nome é Leonardo Valandro Zanetti, sou policial militar, sou sargento da PMS. Tenho formação na área de ciências biológicas, licenciatura, bacharel, mestrado e doutorado na área de biologia vegetal. Então, aqui anteriormente era um terraço, a gente precisava fazer uma reforma bem radical. Então, eu resolvi pegar e, em vez de botar um telhado, fazer uma estufa aqui em cima. Então, a gente iniciou o cultivo, escolhemos o tomate, né, que se tornou algo assim, tanto para estar estudando, né, aprendendo e também gerando uma fonte de renda aí. A vocação do Léo para a agricultura vem de berço. Na minha família, família descendente de italiano, no interior do estado, região de Santa Teresa, e minha família são produtores, né, de café, toda essa relação aí com a agricultura, né. Então eu cresci sempre indo nas férias para a região da roça lá, e convivi com isso, né? Dentro de casa a gente sempre teve planta, alguma coisa, cultivo de tempero, essas coisas assim. Mas por que o tomate? Esse tomate especial, o tomate grape, ele tem um valor agregado bem alto, né? Então, numa pequena área, né, no caso aqui 120 metros, geraria um retorno que compensaria, econômico, né? E não é que ele tinha razão? A produção já superou as expectativas. Do ano passado deu 1.200 quilos, no ciclo aí de 5 meses e meio. 1.200 quilos, a gente finalizou com umas 200 plantas. Cada planta ela gera em torno de 5,5 quilos. Léo, explica pra gente como você consegue produzir os tomates na estufa. A gente utiliza o sistema semi-hidropônico. Os tomates são cultivados em vasos com substrato vegetal, casca de pinos, casca de arroz carbonizada, fibra de coco. Boa parte desses materiais são restos, né, daquilo que é retirado, que possivelmente iria para outro lugar. Então a gente reaproveita isso. Dentro do vaso, as plantas então elas são cultivadas, desenvolvidas, o sistema de irrigação, né, seria como se fosse uma fertirrigação constante e temporizado. Aqui a gente utiliza um sistema de temporizador que em determinado tempo vai jogar nutrição para as plantas. E o tutoramento que a gente é feito baseado em fitilho, que é um sistema chamado de carrossel holandês, que a gente desenvolve aqui. Então as plantas elas passam, né, dentro aqui do fitilho, à medida que ela vai crescendo ela vai entrando no outro fitilho e uma vai sobrepondo a outra. Para não descer a gente amarra um fitilho aqui embaixo, vai travando as plantinhas para elas não comprimirem uma as outras, né? E assim vai embora.
O carrossel é porque esse tomate, ele é um tomate de crescimento indeterminado. O que seria isso? Ele não para de crescer. Então vai atingir 5 metros, 7, 8, 10 metros, 12 metros, dependendo do tempo de cultivo. Então esse tomate a gente conduz ele em 2 hastes, né? Germinou ali a plantinha nova. Na hora que ela soltar o primeiro broto, a gente mantém o principal, o segundo broto, e um a gente leva para um lado e o outro a gente leva para o outro. E à medida que ele chega lá na ponta, ele volta e o outro vai indo, aí vai rodando. Eles vão rodando. E assim vai embora, até a planta tiver vigor aí para a gente poder colher e tá num nível, vamos dizer assim, que compensa ainda você cultivar ela, né? Porque tem um gasto, né, para o cultivo, né? A polinização de cada planta é feita de forma induzida. Tomate é uma planta que o principal polinizador não são as abelhas, é o vento. Porque o tomate ele precisa da vibração, né? A vibração. A flor ela é aberta, né? Aqui então não precisa encostar numa florzinha e lá na outra para polinizar. Ela se autopoliniza, né? Ela é fechada aqui, né? A parte. Então só a vibração. Como que a gente faz? Tem 2 formas. Ou você faz a vibração do varal, né? Dos arames batendo, tá vendo? Que as florzinhas vão tremer. Ou pode utilizar um soprador de vento, né, e fazer a vibração com o vento. Ou pode ser manual, ir batendo, mas leva mais tempo. No arame a gente faz mais rápido. É assim que a gente faz. E as pragas? Elas atacam também na cidade? Hoje a principal é a mosca branca, né, nome aí é a Bemissa tabaci. Ela fica sugando a planta e isso aí gera vários problemas, né? Desde questões fisiológicas na planta, no fruto, mudança de cor, textura, amadurecimento antecipado do fruto, né? Debilita a planta e gera um outro problema que é o desenvolvimento de um fungo, né, sobre os frutos, caule das plantas, que é a fumagina, né, que acaba reduzindo o valor até comercial dos frutos se eles não forem lavados, né? Tira um pouco a estética do fruto, né? A gente faz o controle biológico, né? A gente utiliza alguns fungos entomopatogênicos, a gente utiliza óleo de ninho, né, basicamente, semanal, e algumas caudas, né, orgânicas que a gente faz. Isso aqui é uma perda bem comum para o tomate, a maior perda que a gente tem é com a rachadura. Isso está mais relacionado à questão hídrica, né? Esses tomates, então, a gente utiliza para fazer geleias, né, e molho de tomate. Seria então a agricultura urbana uma forma inteligente e sustentável de aumentar a produção de alimentos no país? A agricultura urbana, eu acredito que seja o futuro, né? A ocupação dessas áreas ociosas, né? No Brasil ainda ela está crescendo, mas em alguns países, principalmente os países em regiões que tem a questão clima temperado, períodos do ano que você não tem um verão igual o Brasil aqui, eles sofrem muito com essa questão. Então o cultivo lá quase 100% é cultivo protegido, né, para proteger a questão climática, neve, que seja. No Brasil, apesar da gente ter as condições climáticas favoráveis, algumas plantas você consegue otimizar mais de 10 vezes o cultivo dentro de estufas, né? No caso, o tomate é um deles, né? Então, a questão aí é o que a gente está buscando, né? Mostrando que é viável, né? Tanto na área rural que a gente vê, quanto na área urbana também, tá? Não é muito diferente não, só é mais próximo aí da questão do consumidor, que a gente retira a questão do transporte, então você reduz a emissão de carbono, tem várias coisas envolvidas nisso. E também tem uma relação maior com o consumidor, né, porque aqui a gente trabalha com o consumidor final, né, então a gente tira o atravessador, os supermercados e gera uma parceria maior e com uma amizade, uma relação mais próxima com o consumidor. Veja a seguir no Agrocultura. Família se reúne para manter viva a tradição de produzir melado como antigamente. E ainda, pequena fábrica do Mato Grosso do Sul faz chapéus que rivalizam com modelos estrangeiros e são até exportados. Nós voltamos já. Não
faz muito tempo que na roça, em vez de açúcar, se usava melado e rapadura fabricados ali mesmo, com receitas e técnicas que passavam de pai para filho por gerações. Hoje vamos conhecer uma família em Santa Catarina que luta para manter essa tradição herdada dos antepassados. A fumaça saindo do rancho anuncia: vai ter melado. É aqui que fica o antigo engenho da família Consatti, de Baixo Amuado, Laurentino. O seu Tito preparou tudo e acendeu o fogo porque os amigos trouxeram a cana. Se antes o engenho era tocado com a força do boi, hoje a garapa é extraída na máquina. Em seguida, todo o líquido é despejado no tacho de cobre, onde fica fervendo por horas, sob os cuidados do seu Tito, que aprendeu o ofício com o pai. É demorado ali fervendo, em média de 4 a 5 horas, se não emendar a tachada. Se emendada, aí conforme vai botando, vai demorando até 6, 7 horas para sair uma tachada de melado de caldeira. Por que tem que ser ali o material cobre, né? Por quê? Por ser um material que deixa um gosto melhor no produto. A experiência de décadas do seu Tito é que vai garantir a qualidade do produto. Por isso ele fica assim, atento ao fogo e ao redor do tacho para tirar o excesso. Só passar a espumadeira, tirando a sujeira que vem para cima, não ferver, e daí ela vai limpando e tem que cuidar sempre até chegar a um ponto que a gente tem que ficar batendo ela com a espumadeira para ela não sair fora do tacho. O tacho tem capacidade para 180 litros de garapa. Aí depois de todo esse processo aqui, que leva algumas horas, ficam 22 litros de melado. E para que ele não fique açucarado, o seu Tito ainda coloca uns 3 litros de limão. Como vemos, as técnicas do preparo ele domina muito bem e conta com a ajuda da esposa e do filho para levar adiante essa tradição familiar que marcou a infância do casal. Para mim é tradição, porque nasci, me criei aqui e comi sempre, enquanto nós era criança, eram as nossas balas que nós comia em Natal e Ano Novo. Nós, quando era criança, o pai sempre comprava, né? Que nós morávamos em outro lugar, e o pai comprava, daí era muito bom. Daí quando nós viemos morar aqui vizinho, daí eles faziam, daí casamos e 49 anos que somos casados e continuamos fazendo. Quer ver a delícia é depois que tira para rapar o tacho, que fica uma puxa-puxa lá dentro. Embora o engenho, que tem uns 90 anos, continue funcionando, a família Consatti só produz melado de vez em quando, para consumo próprio ou a pedido de amigos que geralmente trazem a cana. E aí eles aproveitam para deixar a conversa em dia e dar risadas. É um alimento bom, né, para comer, e depois daí a gente faz uma tachada 2 por ano para nós, e depois se tem algum amigo que vem pedir, a gente faz para eles. E se não para vender, não, só para ter essa tradição e continuar, né? Estamos ajudando o pai, né, para ajudar ele também, que ele gosta de fazer, para fazer para os amigos e para a gente, assim, em casa. E o dia de fazer melado traz para o seu Tito gostosas lembranças dos tempos de criança. Por isso, ele faz questão de manter o engenho, que, acima de tudo, é uma herança cultural. Assim como eu fosse criança e o meu pai estivesse fazendo e talvez correndo atrás com a vara, porque a gente era meio ligeiro, sabe? Então, o meu prazer é fazer isso ali. Onde tem campo, lida de gado, agricultura, tem chapéu. Os mais sofisticados trazem a marca dos seus países. Estados Unidos, Austrália, México, mas o Brasil também tem os seus, como os fabricados por uma pequena indústria no Mato Grosso do Sul. A fábrica de uma das principais marcas de chapéus do Brasil fica em Mato Grosso do Sul, na cidade de Rio Verde, 200 quilômetros da capital. São mais de 20 anos produzindo o acessório de forma artesanal. A fábrica de chapéus Carandá emprega mais de 100 colaboradores. A principal missão da empresa é a valorização da cultura pantaneira sem agredir a natureza. Isso é nosso, né? É brasileiro. E antes da Carandá,
se valorizava muito o chapéu americano, o chapéu canadense, mexicano e outros estrangeiros, né? Aos poucos a gente foi ganhando mercado, a gente foi conseguindo valorizar mais esse produto desde o início, que é um trabalho que é feito à mão, ele é ecologicamente correto, porque é tirado das palmeiras, várias palmeiras, Uricuri, Carandá, Buriti e Carnaúba. Então são várias palmeiras, tudo nacional, não degrada a natureza. O chapéu de palha de Carnaúba é o carro-chefe da fábrica, muito usado pelos peões aqui do estado e que já está na cabeça de muitos brasileiros. A fábrica também exporta para vários estados. Orgulhosa, Isadora faz parte da 3ª geração que comanda a fábrica. Ela e os irmãos administram a empresa com o mesmo afinco do pai. Começou com meus avós, aí meu pai e agora eu estou aqui, né, nessa missão, né? Eu estou assumindo agora a unidade de Rio Verde e meu outro irmão está assumindo a unidade de Jaciara, que é no Mato Grosso, né? Nós temos assim para todos os estilos também, para o campo, para a festa, para a praia, né? Mariano conta que o negócio da família cresceu sem perder a essência. O acabamento e cuidado com cada chapéu faz da fábrica referência nacional. E mostrando a nossa cultura, ele foi o pessoal usa nos laços compridos, usa nos rodeios, tá entrando nos bailes, a juventude está usando. Nós temos vários artistas que hoje são parceiros nossos. Eu me apaixonei pela cultura, eu me apaixonei pelo negócio, porque isso é nosso, né? É brasileiro. Veja a seguir no Agricultura, Sistema ILPF da Embrapa, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, traz mais produtividade para as lavouras, gado e florestas e ainda mais renda para o produtor. Nós voltamos já. Se o homem gosta das árvores para se refrescar do sol, o gado não é diferente. À sombra dos eucaliptos, bois e vacas produzem mais carne e leite. O pasto se regenera, cresce forte e verde e as lavouras são mais produtivas. E ainda tem a renda proporcionada pela madeira. Vamos conhecer a implantação de um sistema de ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, desenvolvido pela Embrapa na região centro-oeste do país. Vamos visitar uma fazenda modelo do sistema ILPF que fica em Cachoeira Dourada, no sul de Goiás. Ela pertence ao produtor rural e pesquisador da Embrapa, Abílio Pacheco. Herdeiro de uma propriedade de 240 hectares, aqui ele criava gado de corte. Porém, a produtividade era baixa, mas a formação acadêmica diversificada o levou ao ILPF. Sou formado em engenheiro florestal pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado na sequência na área florestal, e o destino apontou para que eu viesse a fazer doutorado em agronomia. Então, o que mais contribui para os resultados que eu tenho alcançado é essa posição que eu tenho um privilégio de ocupar, de pesquisador e produtor rural. Eu, como produtor rural, e ter a oportunidade de ter um pé na ciência como eu tenho, isso me dá um diferencial muito grande e permite, sem dúvida nenhuma, alcançar todos os bons resultados que eu tenho alcançado. No início do século, a paisagem rural do sul do estado de Goiás era muito parecida com esta. Para onde você olhava, havia cana-de-açúcar. E foi a mesma oferta que fizeram para a fazenda de Abílio. Mas ele teve outra ideia. Quando a cana chegou para cá, a opção oferecida era arrendar suas terras para o cultivo da cana. Na ocasião, não me interessei muito por essa opção e fui buscar uma alternativa. Quando, uma determinada vez, na biblioteca da Embrapa Arroz e Feijão, eu deparei com o número da revista Informe Agropecuário, que tratava desse sistema ILPF. Eu comecei a estudar, a avaliar tudo aquilo e resolvi começar numa pequena área
a praticar esses sistemas integrados. Daí para frente, a implantação do ILPF aconteceu aos poucos, um pasto por vez. Eu costumo fazer um pasto da fazenda por ano. Então, todo ano eu pego um pasto que está no estado da pastagem mais degradado e implanto o sistema. Que nada mais é do que no primeiro ano você fazer um cultivo de soja. Na colheita da soja você introduz o componente arbóreo, fica cultivando o componente arbóreo. Na próxima safra você faz novamente soja, colhe a soja, implanta a forragem e seu sistema está implantado produzindo madeira e boi. Na divisa dos pastos utilizados por Abílio, é possível notar a diferença entre o tamanho dos eucaliptos e das estratégias utilizadas a cada ano. É uma posição que nós temos de 4 pastos. O plantio 2017, 2018, 2019 e 2020. Nós estamos agora no plantio 2020 e lá ao fundo o plantio 2019. Eu gosto quando eu venho aqui, quando eu digo que essa floresta que nós estamos nela aqui agora, daqui a um ano ela vai estar igual àquela lá, porque a diferença de idade delas é exatamente 1 ano. Essa aqui está com 2 anos, aquela lá está com 3. Então dá para fazer um comparativo muito seguro em termos de desenvolvimento da árvore com 1 ano. Depois que os eucaliptos crescem, os benefícios começam a aparecer. O pasto, que antes era todo exposto ao sol, passa a ter diversas áreas de sombra, sem prejudicar a forragem. E aí, o gado aproveita. E junto do alívio pelas temperaturas mais baixas, o conforto do gado começa a fazer a diferença na produtividade. Cada vez mais vem aparecendo os resultados benéficos de se adotar esse sistema. Um dos últimos que eu tomei conhecimento foi um trabalho feito pela Embrapa Gado de Corte, onde ela pegou 2 lotes de animais iguais, vamos botar 20 e 20. Colocou 20 animais num ambiente arborizado como esse e 20 num ambiente não arborizado. E mediram o consumo de água. Perceberam que esses animais no ambiente arborizado consumiam 30% menos de água. Isso é muito importante. Um outro trabalho que outra colega da Embrapa fez foi com fêmeas. Da mesma forma, lotes iguais no ambiente arborizado e no ambiente não. Percebeu-se que essas fêmeas ovulavam muito mais. Abílio também explica que até a qualidade do solo melhorou após a implantação do ILPF. O que cai de folhas e galhos aqui no solo representa 3.600 quilos por hectare ano de serrapilheira. Isso é a matéria orgânica que vai incorporar no solo e que vai nutrir as árvores. Então você percebe uma melhoria apesar do que é extraído do solo. No nosso caso aqui, 18 arrobas de boi por hectare ano, mais 45 metros de madeira, e nós acompanhamos a fertilidade do solo. O solo continua melhorando a cada ano. Aí eu pergunto, qual que é o sistema de produção que permite você retirar do solo essa quantidade de produtos e o solo ainda garante a sua fertilidade, suas qualidades químicas e biológicas? A madeira gerada pelo plantio da floresta não se resume apenas a melhorar a qualidade de vida do gado e do solo. Ela também pode aumentar e diversificar a renda do produtor. E a pecuária de corte ela tem uma característica. A rentabilidade não é tão alta, certo? Mas é segura, é uma atividade segura. Isso me interessa. O meu perfil é avesso a risco. Então eu sou pecuarista de corte. E aí, uma das coisas que motivou muito também a eu introduzir o componente arbóreo e fazer a terra produzir boi e madeira foi para alavancar a atividade pecuária. Porque com a chegada da cana, houve uma valorização muito grande da terra e eu não poderia continuar com aquela pecuária extensiva como eu conduzia. Então foi quando eu comecei a essa prática produzir madeira e boi. E para minha surpresa, hoje, a madeira dá mais do que o boi. Isso é curiosíssimo. Mesmo produzindo 18 arrobas de boi por hectare, que é uma produtividade elevada. Então, são surpresas da prática, sempre muito agradável. E eu estou... Tanto é que eu estou renovando, né? Eu já estou no 2º ciclo de ILPF. Tem quem compra. O mercado é muito interessante para você produzir madeira, tanto para móveis, para geração de energia, para a indústria de leite, para vulcanizações. Então, todos aqueles que necessitam de uma fonte alternativa de energia, o eucalipto ele é muito eficiente. Por outro lado, as nativas trazem muitos benefícios, sobretudo ambientais,
sabe? Resgatando a biodiversidade, trazendo normalidade no ciclo da água. Elas demandam mais tempo, um pouco, embora nós acreditamos, se você der o mesmo pacote tecnológico do eucalipto para nativa, ela não perde muito para o eucalipto, mas ainda não está tão difundida quanto a cultura do eucalipto nos sistemas integrados, preponderando aí a questão de mercado. Se produziu, vende. O Agricultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo. Uma ótima semana para todos.